Começando mais um Tabelando Mind, e dessa vez a gente vai colocar bota e botina e colocar chapéu na cabeça, que a gente vai falar um pouco sobre cobrança no agronegócio. Vai ser super legal o tema que a gente vai falar aqui hoje, que é um tema pouco explorado. Vemos que temos poucas empresas aí se especializando nesse tipo de cobrança e criando realmente estratégias para isso. Mas antes de começar, eu vou fazer aquele velho merchan que a gente sempre faz no comecinho, que é falar um pouco da nossa Universidade Tabelando. Então, a Universidade Tabelando, ela é a nossa universidade onde tem cursos hoje para cobrança, formação em cobrança de forma completa, crédito e cobrança. Então, se você quer realmente capacitar a sua equipe, se desenvolver dentro desse cenário, realmente ter robustez para aquilo que você está fazendo, eu convido você a conhecer a Universidade Tabelando. A gente vai deixar aqui nos comentários o link para você acessar a nossa página e lá conhecer um pouquinho mais, conversar com os nossos especialistas. Eu acho que vai ser super legal para você conhecer. Características super importantes para você saber da Universidade Tabelando. A Universidade Tabelando é algo vivo, todo mês tem conteúdo novo lá dentro. Então a gente tem hoje cursos que já estão gravados lá dentro, mas sempre tem coisa nova para você acessar. Então não deixe de conhecer, você vai se surpreender com o valor, você vai ver o quanto que você consegue de fato treinar a sua equipe de uma forma assim, ajudando com os principais especialistas de mercado. Então, a Universidade Tabelando é para você que quer realmente aprimorar aí seu time de cobrança por um preço extremamente acessível. Mas sem mais demoras, vamos falar então do nosso tema hoje do Tabelando Mind. E sem demora também, já vou pedir para o nosso amigo aqui rodar a vinheta. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então o nosso tema. Eu já quero chamar aqui o nosso convidado, o André Scaramuza, um cara da Impress. Ele vai se apresentar um pouco para a gente. Fala, André, tudo certo? Bom dia, Guilherme, bom dia. Um prazer, uma satisfação estar com você aqui hoje. Nós é que já nos conhecemos há muito tempo, agora é impresso também como aluno, né, da Universidade Opa, Tabelando também. É um prazer falar aqui com você hoje, né. Eu sou o André perfeito, perfeito. Scaramuza, né, sou o diretor jurídico aqui da Impress. É uma empresa nova no mercado, estamos aí com 44 anos, completamos agora aqui em agosto desse ano. E de cobrança no agro também estamos começando, completamos agora 24 anos de cobrança também no agro. Então, eu espero aqui poder contribuir um pouco com vocês. E lembrando que a empresa, uma grande qualidade dela, que acho que é a única empresa no mercado com essa longevidade, que até hoje não tem nenhuma reclamação, nem Reclame Aqui, nem em Google, nem dos clientes, nem dos devedores, hein? Isso é bom lembrar. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim, sim. E, Pô, ah, 20 quantos anos? 20 quantos anos já no agro, você falou? 24 agora completamos. 24 Nossa, é anos no muito agro. tempo. Era, Viu era, muita tudo, era, era transformação. tudo mato. Quando a gente Cheio de chegou. trocadilhos aqui hoje. Sim, mudou muita coisa, né? E melhorou Legal, também muita coisa, né? Isso que é um grande legal. diferencial, né? Bacana, bacana. Bom, vamos lá então, pessoal. O André eu expliquei para ele aqui antes da gente entrar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouco do nosso mapa mental para vocês conhecerem. Então, hoje o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre estratégias de cobrança no agronegócio, tá? E aí a gente vai discutir temas como o contexto do agronegócio. Eu acredito que o André vai ter muito para contribuir, porque ao longo desses anos ele deve ter visto muita transformação, as diferenças e características desse tipo de cobrança, quais são as boas práticas para esse mercado, quais são os erros, né, de cobrança que não pode ser cometido nesse mercado, e também os cases de sucesso aí que talvez ele separou alguns para a gente poder anotar aqui também. Para quem não conhece a dinâmica, está chegando aqui hoje, o Tabelando Mind nada mais é do que construir um mapa mental ao vivo aqui com vocês, para que vocês vão vendo ali, enquanto a gente vai discutindo as ideias com o André, eu vou fazendo as anotações aqui. Pode ser que durante o percurso a gente anote alguma coisa errada, mas depois, na hora de também disponibilizar o mapa mental para quem está nos assistindo, a gente sempre dá um tapa visual nele, uma corrigida e manda para todo mundo. Bom, vamos lá, o André.
Vamos começar então conversando um pouco aqui sobre o contexto do agronegócio. Bom, ao longo dos seus 20 e poucos anos, você deve ter visto aí algumas transformações desse mercado. O que Sim, você sim. percebeu aí de contexto em relação de evolução nesse mercado, principalmente no que tange a cobrança e ao crédito para esse mercado? O crédito antigamente ele era praticamente exclusivamente do Banco do Brasil, né? Então você tinha ali a única fornecedora de crédito para o agro era o Banco do Brasil e com poucas garantias. Ao longo desse tempo foi desenvolvendo as garantias e as facilidades no crédito do agro. Então passou a ter outros players fornecendo crédito no mercado, como outras fintechs e outros bancos exclusivamente focados em crédito no agro. Então o dinheiro começou a rodar mais rápido. Depois vieram as securitizadoras de crédito também, que também vieram a entrar nesse trabalho todo. Nós temos os barters hoje em dia também, que facilitam muito as transações do agro. A Como que evolução é? da Barters? barters, isso, eles Esse eu fazem, não conheço. Comenta um eles, pouquinho para mim. Nem eles, sei se eu geren, estou escrevendo certo, tá? isso, eles gerenciam, barter, pode tirar o S só ali, né? Tá. Eles gerenciam, são empresas, né? Às vezes até as próprias empresas que fornecem insumos para o agro fazem esse trabalho também. Então eles vão gerenciar como? Como se fosse uma troca. Então, ou o terceiro vai gerenciar, né, que é um barter externo, ou o próprio fornecedor de insumos tem esse braço do barter dentro da empresa. Então, assim, ok, produtor rural, vou te fornecer aqui os grãos, vou te fornecer aqui os defensivos, vou te fornecer aqui os adubos necessários, e em troca desse custo todo na sua safra, dos próximos 6 meses, você vai gastar aqui tantos milhões de reais. O esperado da tua safra é tantos sacos, né, tantas toneladas do grão, né, o milho, sorgo, soja, entre outros, e você vai me pagar com esse material. Então, o produtor não vai nem colocar o dinheiro, vai pagar como se fosse um escambo, vamos dizer assim, né? Ele já vai Sim, pagar com os sim. sacos daquela mercadoria e a própria empresa, ou esse barter, ou esse braço da empresa fornecedora desses insumos, ela já vai ter um trabalho de pegar, coletar esse material, fazer a silagem, já fazer a venda disso aí para poder, em cima disso, obter o seu lucro. Né? Ah, Então, isso legal, também bacana. está sendo cada vez mais utilizado hoje em dia no agro também. Os créditos de maquinários no agro também são enormes hoje em dia. Hoje em dia, até as próprias empresas de maquinários acabam tendo o seu próprio banco, né, sua instituição financeira, ou vinculadas para fornecer o crédito para o maquinário, que é um custo muito alto também dentro do agro. E quando a gente fala de contexto do agro, é assim, a gente tem que lembrar, cada um pode lembrar de uma coisa na cabeça que remete ao seu dia a dia, né? Uns vão lembrar do café que toma todo dia de manhã, uns Uhum. vão lembrar da soja, porque viu na televisão que a gente está vendendo muito para o exterior, uns vão lembrar da laranja que toma o suco, outros vão lembrar da carne que come e vem da sua origem, outros vão lembrar do cavalo quando vê a corrida de cavalo, ou vai passear com o cavalo, alguma coisa assim. Uns vão lembrar do Uhum. leite. Então, assim, o agro é tudo isso. O agro é tudo isso. Então, o mundo do agro, ele é um universo à parte, Sim, gigantesco, e que praticamente é o que sustenta esse nosso país. Né? Então, quando a gente legal. fala do contexto do agro, a gente tem que lembrar que, obviamente, são seres humanos que estão atrás disso. Então, você vai ter aquela Uhum. pessoa que realmente está ali desbravando, tentando melhorar o seu trabalho e está passando por uma dificuldade momentânea. Terão aqueles aventureiros que acharam que iam ganhar muito dinheiro e depois sumiram, quebraram. Obviamente vai ter gente Uhum. de má fé também, que vai estar preparando um golpe para assumir depois. Os jornais estão aí para todo dia contar um pouquinho disso aí. E um desafio grande que a gente tem hoje no agro, realmente, é a questão das RJs, né? Os meus colegas advogados ali do ramo descobriram que há um nicho enorme ali e começaram a convencer os produtores rurais que seria um bom negócio fazer RJs à torta direito, né, com os haircuts ali de 50%, 60%. Só que estão criando um problema gigantesco no agro, porque eles estão encarecendo o crédito de uma forma absurda. Então, ali, essa indústria das RJs hoje em dia no agro culpa
de profissionais aí de má fé, na maioria das vezes, e outros produtores rurais aí que deixam se iludir por esse caminho, esse mecanismo, está criando uma bola de neve negativa para o agro gigantesca, né? Então, Sim. hoje nós temos aí uma restrição de crédito muito maior por conta dessa enxurrada de RJs ali. Então, quando a gente fala do contexto, a gente tem tudo isso que antes a gente não tinha, né? E hoje está cada dia maior e crescendo, né? Uma evolução absurda, né? O número de terras no Brasil ainda é o mesmo, porém a Uhum. produção por hectare ali, de qualquer que seja o segmento, tem aumentado de forma absurda todo ano. Exatamente. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Bom, falamos bastante coisa legal aqui já dentro do contexto. E sobre as diferenças, assim, porque assim, eu sei que a Impress, a gente conhece a Impress já tem um tempo já, eu sei que vocês têm sim a cobrança no agro, mas vocês também fazem umas cobranças B2B para indústrias e coisas do tipo, que não é diretamente ligada ao agro. Então, eu acho que você consegue trazer para nós um contexto de diferenças de uma cobrança, vamos colocar o termo normal aí, né, de uma indústria, para uma cobrança no agro, né? Quais são as principais diferenças e características? Apenas para a gente sabe vislumbrar os universos diferentes, que são totalmente diferentes. Quando a gente fala de a Impress, ela surgiu, né, em 81 como cobrança B2B exclusivamente, e depois caiu no agro e se descobriu também no agro, né? E qual que é a diferença? Uhum. Quando a gente fala na cobrança B2B, a gente está falando de uma compra e venda mercantil, né? O fabricante ou a distribuidora pegou um produto, vendeu para você, você vai usar na sua indústria esse produto ou vai revender, né? Então é uma compra muito mais simples. Normalmente quem comprou, fez essa compra e está inadimplente do B2B, ele tem uma dinâmica operacional diária, então é dinheiro entrando e saindo todo dia. Então as negociações conseguem ser muito mais focadas com prazos definidos, todo mês ou quinzenalmente uma parcela, dessa forma. Já no agro, a gente tem muita diferença. A gente tem que diferenciar qual que é o produtor rural proprietário de terra e qual o produtor rural arrendatário de terra. Já uma baita diferença no perfil. Quando ele é o produtor Bem, de vamos terra, lá, só até para eu vamos lá. conseguir anotar aqui. É, o, Identificar o perfil, são dois, né? isso, Quais é são esses dois? Fala de o novo. dono de terra, o dono da Dono de terra terra mesmo, isso, e o arrendatário. e o arrendatário. O dono de terra, ele tem um cuidado maior com o seu nome, com o seu crédito, porque ele vai continuar, já está ali há algumas gerações normalmente, e pretende continuar ali por as próximas gerações também. O arrendatário não. Ele não tem nenhum compromisso, vamos dizer assim, com aquele local. Se der certo, ele vai continuar. Se não der certo, ele vai sumir no mercado. Esse perfil, inclusive, tem que ser muito bem trabalhado antes, lá no crédito. Porque, obviamente, as garantias têm que ser diferentes, os limites diferentes e as cautelas diferentes também. Porque o arrendatário acontece muito, né? A safra deu certo ou não deu muito certo, ou a produção animal não superou as expectativas que ele tinha, ele some com os animais dele ou vendeu a safra e some do mapa e isso acabou. Fez ali o dinheiro dele e deixa todos os credores a ver navio. O dono da terra não. Bem ou mal, ele vai continuar ali, vai ter que dar satisfação daqui a um mês para os seus credores, né? Então, tudo isso aí muda no perfil. E é muito importante na cobrança do agro, na cobrança B2B normal, você não precisa entender tanto assim do mercado do seu cliente, por exemplo, né? Um cliente do Sim. químico, você não precisa saber todos os 10 mil produtos que com aquele insumo químico ele consegue fazer. A borracha, a carne em si, né? A carne final, né? O cliente vendeu para o açougue, você não tem muito o que desenrolar muito sobre esse assunto. No agro, não.
você precisa entender a peculiaridade da produção daquele devedor para entender como é que você pode negociar com ele. Então, um produtor rural, por exemplo, que está trabalhando ali com soja, com milho, com sorgo, você sabe que ele tem 2 receitas por ano só, que é na safra e na safrinha. Tanto que os nossos clientes, eles vendem o insumo, as sementes para o produtor rural, e todo o vencimento é padrão, é abril e agosto, que é o mês da safra e safrinha. Então, o prazo já é mais alongado para esse produtor rural, porque ele só vai ganhar aquele tempo. Não tem como ele pagar um acordo mensal normalmente se ele não tem outras produções naquela terra. Se ele tem lá a soja, o milho, mas ele tem também paralelamente a parte animal junto ali, aí sim, ele consegue gerar tem um leite junto também, ou tem uma piscicultura, uma carcinocultura, ele consegue ter um fluxo mais trabalhado. Se ele só trabalha com sementes, por exemplo, grãos, não tem como, não vai ter origem. Então, é importantíssimo para quem vai cobrar o produtor rural. Então, eu estou aqui com uma nota do meu cliente para cobrar. O que meu cliente vendeu? É ração para porco, é ração para bovino de corte, é ração para bovino de leite, é para cavalo, é semente. Então você tem que ver aquilo e saber o que você está cobrando, porque a tua negociação vai depender daquilo ali. Ele tem que saber que uma carcinocultura, uma piscicultura, o ciclo é de 4 a 5 meses. Como é que aquela fazenda ali, ele tem a produção já programada para cada viveiro sair todo mês ou não? É só naqueles prazos. Então, esse conhecimento prévio é muito importante. Por Sim. isso que não funciona uma cobrança tradicional na cobrança do agro. E é um grande erro. Não sei se eu já estou entrando aí no outro assunto, você me corrige com qualquer coisa, Guilherme. Tá. Mas um grande erro é isso, as empresas quererem contratar uma terceirizada ou trabalhar internamente com uma cobrança tradicional de uma cobrança especializada no agro. Não vai funcionar. Não tem jeito. Eu vou até colocar aqui, ó, não especializar o time de cobrança interna e externa no contexto do agro. Depois a gente se aprofunda nisso, mas acho que já vou deixar anotado aqui. Você pode colocar aqui que o Bom, cobrador que não entende do agro, ele estraga a recuperação. Ele fecha a tá, porta. vou colocar aqui, ó, o cobrador que não... Legal. A gente vai falar mais sobre isso depois. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo, protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Tem mais alguma diferença e característica que você gostaria de citar aqui? Eu acho que é mais isso mesmo, Guilherme, Ah, entender essa diferença e entender as peculiaridades que existem no agro, né? Isso a gente está legal. falando de insumos, também tem a parte de maquinário, que a gente também trabalha aqui, é muito diferente, né? A Tá. parte não só de venda, como a de manutenção. Aí até aproxima um pouco mais do B2B do que as demais áreas, mas acho que está, Sim, para fins de tá mapa, dentro, né? tá bem dentro aí. Legal. Vamos falar de boas práticas, então. O que que você vê que as empresas que trabalham diretamente no agro precisam conservar para conseguir ter sucesso aí dentro desse processo de cobrança? Lembrando, nessa questão de boas práticas, e até um medo muito grande do pessoal do agro, é você perder o cliente mesmo ele estando inadimplente. Porque, como eu te disse, se o cliente ele é dono da terra, ele vai continuar ali. Então a gente tem que ter um cuidado muito importante com aquele devedor. Porque eu quero continuar vendendo para ele, meu cliente, né? Quer continuar vendendo para ele, Uhum. para as próximas gerações dele. E tem os concorrentes também ali Sim. circundando, né? Então, a primeira boa prática é a escuta ativa e entender em que Uhum. contexto está aquele cliente devedor dele. Legal, bacana. Ou seja, conhecer produto, conhecer cenário, o que que teve de sucesso, se a Ó, safra foi boa ou não, são características assim que você está querendo dizer?
Sim, porque o que a gente fala muito no agro, né, é que ele é uma fábrica a céu aberto. Sim. Então, o agro está muito sensível a qualquer situação climática. Então, se choveu Uhum. muito é ruim, se choveu pouco é ruim, né? Então, tudo aquilo pode. Já vi gente aqui que perdeu uma safra inteira por uma semana de chuva intensa. Acabou, acabou. E quando a gente fala de uma safra, não é que semana que vem vai ter outra. Você tem que preparar o solo de novo, comprar insumos de novo, daqui 4 a 6 meses vai ter o resultado de novo. Uhum. Legal, bacana. O que mais? Outra questão também que é uma boa prática é ter o cliente, né, manter por um curto prazo a cobrança interna, é muito importante, que seja ali uma semana, 15 dias, pelo menos ali, isso é muito importante. E também Legal. o cliente separar o que é o key account dele e o que é o pulverizado. No key Tá. account, ele manter uma atenção por um tempo um pouco maior, pelo menos uns 30 dias antes de pensar em terceirizar, e num pulverizado, nem tanto, né? Então, às vezes fica sobrecarregado e tratar internamente e externamente de forma diferente. Tá bom, perfeito. Então, essas são as principais boas práticas aí que a gente tem, né? E tratar o devedor como ele merece ser tratado. Legal, bacana. Isso é muito importante, né? Exatamente. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Nunca usar robô. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vou até colocar entre aspas aqui. O que que você tem percebido sobre o uso de tecnologia no Então, agro? na cobrança tradicional, a tecnologia ela vem facilitar muito. Nas cobranças pulverizadas B2C, por exemplo, ela tem que existir, né? Você não Sim, consegue manter o fluxo receita versus despesa sem uso de tecnologia. No agro, ela também é muito bem-vinda. Por exemplo, mas porém, no agro, a tecnologia não pode ser protagonista. Ela tem que ser apoio. Então, o protagonista na cobrança do agro é o negociador. legal. Então, assim, ajuda muito, facilita o trabalho interno. É muito importante os lembretes que ele vai mandar para o produtor rural, mas para você, às vezes, você tem que lembrar que você está falando com gente do Brasil inteiro. Então, e Sim, cada lugar tem uma peculiaridade. Você vai ter um produtor rural que ele tem muita coisa às vezes, mas ele não tem a facilidade tecnológica. Então você nunca vai conseguir. E ele tem pavio curto, o produtor rural também. Não adianta sim, você ficar com o robozinho infernizando a vida dele, depois que ele conversar, que ele já vai te mandar para aquele lugar ali, bem longe. sim. Então é importante ter um trato muito humano com ele, né? Hoje em dia está na moda o termo cobrança humanizada, né? A gente fala na moda Aham. porque a empresa já faz isso há 44 anos, mas Sim, sim, é sim. muito importante você justamente tratar com ele, ter uma fidelização, né, da situação que ele está e que você entender no mercado dele, a situação que ele está, a conversa flui e acaba virando seu amigo, porque ele vai entender que você é um parceiro dele e não um algoz, Exato, né? exato. Mas tudo isso usando a tecnologia, a robotização como suporte e não como ponta de Sim. lança, vamos dizer assim. Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. Então colocamos aqui quatro boas práticas. Acho que tá bom. Se tiver mais algum que você queira destacar, Se a gente for desenrolando aqui, de repente a gente volta ali e acrescenta. beleza. Boa. Bom, vamos falar então um pouquinho aqui dos principais erros. A gente já notou um, né, que é não especializar o time de cobrança interna e externa no contexto do agro, que é a questão de não conhecer de fato ali o contexto daquele produtor rural.
Então, o cobrador que não entende do agro, ele estraga a cobrança, mas eu acredito que deve ter outros erros aí que você observou ao longo desses anos Sim, também. é fazer o time de vendas dele se tornar cobrador. Esse é um erro crasso no mercado, né? Eu posso contextualizar um É, pouquinho, Guilherme? claro, com certeza, manda ver aí. Acontece muito. Às vezes a empresa tem a impressão, porque assim, a venda no agro, ela é mais por relacionamento do que por preço, né? Sim. Apesar de tudo ser um pouco commodity também, o relacionamento do vendedor com aquele produtor rural, ele é o grande diferencial, né? O acompanhamento, tudo isso que ele vai construindo. E o devedor passou por uma situação complicada no momento. Tudo que o vendedor não quer é estragar esse relacionamento que ele demorou anos para construir. Então, quando a empresa fala, olha, tudo bem que as comissões são pagas normalmente na quitação dos boletos, mas ele não quer botar a cara dele lá para cobrar o cliente que virou um amigo praticamente, né? Então, quando a empresa achando que vai manter um relacionamento, coloca o vendedor para cobrar, não vai funcionar essa cobrança. Porque se for, ou ela vai ser mal feita para preservar o relacionamento, ou vai ser bem feita e vai quebrar o relacionamento. Sim, Então, exatamente, um exatamente. grande erro é esse, né? Sim, O outro erro é a empresa manter muito tempo aquela cobrança dentro da empresa dela. pode Porque falar mais. é o cliente que passou por uma dificuldade momentânea ou um esquecimento, ele já se resolveu ali em 15, 20 dias no máximo. Uhum, Após isso, ele precisa de um controle, de uma ação diferenciada. E também com medo de perder o relacionamento com aquele cliente, ele mantém interno, só que é o que a gente chama aqui do colo quentinho da mamãe. O uhum, devedor que teve um relacionamento com você grande e está num momento difícil, ele recebe a ligação do financeiro da empresa para cobrar. Pô, fulano, eu sou cliente de vocês há não sei quantos anos, me espera mais um pouquinho, me espera mais um pouquinho. Nesse esperar mais um pouquinho, ele está pagando os outros credores e deixando você para depois. Quando você terceiriza para um time profissional essa cobrança, você está mostrando o quê? A seriedade da sua empresa, né? E uhum. você acaba, ao longo do tempo, também educando aquele devedor que ele consegue ganhar um tempo? Consegue, mas é 1, 2 semanas. Após disso, ele vai ter que lidar com uma empresa especializada de cobrança, né? Então, esse também é um erro grande, porque às vezes a empresa segura muito tempo isso. Quando chegar na terceirizada, já está cansado aquele contato. Ele já conseguiu um outro Sim, fornecedor de produto já. E ele só vai voltar a sim, procurar sim. você quando ele já se sujar com outro fornecedor. E isso vai demorar, às vezes, 1, 2 anos, né? Exatamente, exatamente. Aí ele fica lá cozinhando, cozinhando, e o negócio não flui, não acontece, e aí você não vê aquele dinheiro, e é o que você falou. Aí ele procura outro, o outro acaba cedendo o crédito que ele precisa, e a vida continua, e você perdeu o cliente e perdeu o crédito muitas vezes, né? O cliente virou um financiador sem juros da produção daquele produtor rural, né? Exatamente, exatamente. Ô, Andrezão, pô, tá ficando super legal. Vamos até dar uma olhada como que tá ficando nosso mapa mental. Sempre gosto de Bora, dar uma olhar assim, porque, pô, traz um. Olha o tamanho que ele tá ficando. Pô, legal pra caramba, hein? Quem tem tiver no coisa, agro hein? aí vendo o nosso conteúdo, vai ter muita coisa legal aqui para conseguir ver. Bom, vamos lá, vamos falar um Legal. pouco agora de case de sucesso, Vamos lá. porque eu acho que isso também é muito legal a gente entender o que que você já tiveram aí na Impress, que você percebeu, pô, isso daqui foi um super case de sucesso. Às vezes o cliente está até hoje com vocês e vocês veem aí um grande benefício de alguma estratégia específica que deu super certo aí dentro do agro. Eu vou contar 2 casinhos rápidos, Tá? Gui. Se estiver passando o tempo, você me corta aqui, tá? Por Que favor. isso, fica tranquilo, estamos com tempo. Acontece muito no ramo do agro, a gente fala de rolo de vendedor, mas não é bem assim. O que acontece? A gente tem que lembrar que o nosso país ele tem um tamanho continental. Então, às vezes, você tem Sim, um produtor rural que quer um X produtos, mas não é suficiente para encher a carreta. Então, para otimizar o frete, o que acontece? Então, você tem ali o fazendeiro A, B e C. E sim, aí o vendedor fala assim, então vou vender tudo aqui em nome do A para a gente preencher a carreta.
Isso aqui vai um pouquinho para o B e um pouquinho para o C do produto. Só que o boleto está em nome do A. O que acontece? A carreta chega, todo mundo comprou, todo mundo dividiu ali, só que na hora de fazer, de juntar o dinheiro ali, o A botou o dinheiro da parte dele, o B botou o dinheiro da parte dele, e cadê o C que não apareceu? Aí o Nossa, boleto fica em aberto, isso é muito comum. Não é uma má fé, lógico que a gente sabe que isso não é o não ideal é da venda, certo, mas não é uma má fé, né? mas não é uma fé, é o que funciona. Isso. Às vezes tem que fazer isso, não tem jeito. E aí acontece, quando você tem uma boa parceira, nós temos muito vínculo hoje com nossos clientes mais antigos, junto ao time comercial, inclusive. Né? Então, o time Uhum. comercial, que a gente acha que é um inimigo da cobrança, mas você acabou virando nosso parceiro. Então, quando a gente fala com o time comercial, olha, tô com essa situação aqui, às vezes o próprio vendedor paga o boleto e depois ele vai se resolver com os clientes dele, porque Uhum. isso não pode respingar na empresa, obviamente, né? Então, esse é um case de sucesso que é diário aqui na nossa empresa, Sim, praticamente. Que é sim. isso. E vocês, e você vê que isso é muito comum em várias empresas do agro. Do agro é muito comum por isso. Às vezes você tem Então, na uma raça. verdade, o que vocês fizeram foi conversar com o time comercial dos caras para conseguir unir a estratégia de falar, ó, pode vender assim, tem problema nenhum, mas a responsabilidade do recebimento é no ar. Mais ou A menos isso que gente, vocês a fizeram. gente volta naquela questão das boas práticas, né, de não usar Sim. robotização. Então, quando o nosso negociador vai ligar para o devedor, o fazendeiro A, e fala: Ah, isso foi o rolo do João que me vendeu aqui e o outro não pagou. Tá bom, então respira. Então a empresa ela vai resolver o teu problema. Ela não vai só cobrar, não é, e fica infernizando. Não. Peraí, então vamos resolver. A gente vai falar com o João. João, o que aconteceu? Foi isso, isso. Tá. Como é que a gente pode resolver? E a gente resolve. Então esse é um case de Ah, que sucesso legal. constante aqui, que é isso. Você tem um time especializado que entende a situação e que não vai só cobrar. A gente vai resolver o problema. Às vezes a gente Legal. identifica nessa cobrança o quê? A ração veio um X% estragada, por questão do transporte. Às vezes a semente veio também com algum problema. Então, isso às vezes passa desapercebido internamente na empresa que é gigante. A gente vai entender e vai resolver isso junto com o cliente. Então, esse é um case de sucesso que é isso. E o devedor volta a comprar, porque fala, poxa, eu fui respeitado por aquela empresa e resolveram o meu problema. Às vezes não é só a cobrança em si. Sim, legal, Outro case de bacana. sucesso que eu quero contar também é uma história que a gente tem aqui como um orgulho nosso, foi o nosso primeiro cliente do agro, que está conosco agora há 24 anos, que nos fez, né, era um cliente que o diretor financeiro era cliente nosso do B2B, e veio, caiu no agro e falou, chama a Impress. Nós ficamos com eles por uns 18 anos aproximadamente. E essa empresa foi vendida para um grupo americano. Um grupo americano comprou e falou: Ó, tem rolo aqui, não é possível que só tenha uma empresa de cobrança nessa empresa aqui por tanto tempo. Tira a Impress, chama a empresa X ali. Só que a empresa Tá. X não é do agro. E aí começou o caos na empresa, de tudo que era vendedor e produtor reclamando do tratamento, que ficava, porque foi usado a cobrança tradicional para o agro. E não deu certo, obviamente. E não deu 6 meses, a Uhum. empresa chamou a gente de volta e falou: Ó, vamos voltar a trabalhar junto, que a Sim. gente pode melhorar. E desenvolvemos um trabalho, inclusive, diferenciado para eles, que hoje nós replicamos para outros clientes, que foi muito producente. E estamos aí com eles já de forma exclusiva, aí agora há 24 anos também. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom. A Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. Pô, que legal, cara. Isso é muito É bom, né? muito Porque show. eu acho que a gente tem que entender, o pessoal acha que cobrança é tudo igual, né? Mas não é, cara. Cobrança é um negócio totalmente diferente, né? Ontem mesmo a gente estava gravando uma aula junto com o time aqui do curso que a gente faz, o G360, que é o programa de gestão para assessorias de cobrança. E a gente estava tendo uma aula especificamente sobre marketing e vendas. E uma das coisas que colocaram lá
é que um dos nossos clientes lá falou: pô, eu sou muito bom no educacional, mas eu trouxe um cliente B2B aqui que eu tô tendo uma dor de cabeça, eu não sei o que eu faço. Falei, cara, demite ele. Porque assim, não adianta, você se especializou num segmento e você tem que ser bom nisso, e é o que acontece hoje. Então é muito bom saber que a gente tem empresas que nem vocês aí, que estão fazendo esse trabalho super legal no agro e sendo reconhecido também. Mas sabe Ó, o que é uma nosso coisa mapa mental de ficou empresa, muito rapidinho, Gui? bacana. Há muito, Claro, vamos na lá. competição entre empresas de cobrança, há muito esse muito, a empresa é ruim, a empresa X é ruim. Não é que a empresa é ruim, às vezes ela é boa, mas está no lugar errado. Né? Assim como a nossa empresa, por exemplo, seria uma porcaria de uma empresa se atuássemos em segmentos que nós não somos especialistas. Né? Então, Exatamente. assim, toda empresa que já tem lógico, vai ter sempre uns aventureiros que não vão dar certo, mas a maioria das empresas que já tem uma certa longevidade, elas são boas. Mas às vezes no afã de vender, acaba conseguindo vender para um cliente que não é expertise dele, achando que vai dar certo, e não vai dar. Então, as empresas mais antigas são boas, elas podem estar no lugar errado, mas elas são boas. Exato. Exatamente. Pô, André, ficou super legal o nosso mapa mental. Então, assim, ó, para quem está nos assistindo agora, nesse momento, a gente deixa aqui embaixo para vocês verem o mapa mental. E eu queria agradecer aí, André, a sua Poxa, participação. Eu obrigado acho que eu, o Gui. pessoal da Impress é super parceiro, tá com a gente sempre aí também, batendo papo, conversando, compartilhando ideias. E se você é uma empresa do agro, pô, tem o André aqui para vocês conversarem depois. Deixa aí seus contatos também, André, para quem quiser conhecer. Também a gente vai deixar aqui na descrição também. Ah, legal. Nosso site, que é o www.impress, né? É igual escrever empresa sem um A no final, .com.br. Ali vai ter nossos contatos, e-mail, WhatsApp, e o WhatsApp nosso que é nosso número fixo, inclusive, ali. Então, entrando no site é mais fácil para você conhecer um pouquinho a gente, para todos os nossos contatos. Basta usar um daqueles canais ali que em brevemente a gente vai retornar para vocês o contato. E agradecer ao Gui também, que nesse projeto que você está, Claro. e a gente está aqui para contribuir um pouquinho no nosso ramo, mas a gente está aprendendo muito com você sempre, desde sempre. E agora, como aluno de vocês, a gente está aprendendo cada vez mais também. Obrigado, viu, Guilherme? Valeu, valeu, André. Gente, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo. Isso ajuda muito o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é relevante aí para as empresas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Gui. Até mais, gente.